Quem aqui tem medo de robôs? Eu tenho muito, e eu vou contar pra vocês o motivo pelo qual vocês também deveriam ter medo. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua assustadora de criança favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Só que antes de começar esse vídeo, já sabe, no mês de novembro aí nós vamos ter uma super Black Friday do meu curso de inglês carolmeensina.com. Serão 40% de desconto da primeira à última mensalidade. E se você ainda não assinou a newsletter no meu site, vai lá, é carolcapelportal.com, desce a barra, coloca teu e-mail, que nos dias da Black Friday serão 4 dias, tá? Black Friday, sábado, domingo e Cyber Monday. Eu vou te mandar os cupons de desconto. Vale lembrar que Black Friday é em novembro, tá? Então não me pidam antes disso. Dito isso, desde que nós éramos crianças, nós temos visto filmes famosos aí sobre robôs que queriam destruir a humanidade. O Exterminador do Futuro, Matrix, Eu, Robô, Blade Runner, 2001, Uma Odisseia no Espaço, Inteligência Artificial, e tem tanto filme aí, gente, dessa história aí. E essas histórias que contam nos filmes são realmente muito assustadoras. Todo filme é a mesma história, né? Milhares de humanos fugindo de máquinas super inteligentes que desenvolveram a inteligência artificial. Só que em todos os casos desses filmes que a gente assistiu, a culpa é de quem? Do humano, certo? Que criou o robô e deu a ele a tão sonhada inteligência artificial. Existe uma busca quase que implacável dos cientistas e das pessoas que trabalham desenvolvendo essas tecnologias. Olha, é quase que uma obsessão para fazer com que o robô pense por si só, para que ele desenvolva a inteligência artificial. Hoje em dia, já em 2019, existem pessoas, então advogados, juízes, policiais, pessoas que trabalham com inteligência, né, que trabalham para o governo, médicos, doutores, dentistas que já utilizam inteligência artificial e tecnologias robóticas para o desenvolvimento de seus trabalhos. E sim, todos esses profissionais confiam muito nas informações que foram passadas através de máquinas e computadores. Só que é essa confiança que preocupa, porque muitas vezes a inteligência artificial, máquinas e computadores passam informações reais. Só que o mais preocupante de tudo é quando existe uma discrepância das informações passadas por essas tecnologias. É como se as máquinas e os computadores estivessem empenhados em realmente passar uma informação errada no intuito de prejudicar-nos. Só que sistemas que falham não falham pouco, sabe? Não é uma falhazinha. Geralmente é uma falha gigante e discrepantemente assustadora. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona na prática. Isso que vocês estão vendo na foto é um husky siberiano, que é um cachorro doméstico e que muitas pessoas têm dentro de casa. Ele foi identificado por um robô como sendo um lobo. Os cientistas ficaram muito curiosos do motivo pelo qual um sistema tão complexo confundiria um cachorro com um lobo. Então eles tentaram fazer com que o robô demonstrasse aonde que era, em qual parte da foto que o robô estava confundindo as duas informações. Nessa foto aí que vocês estão vendo, em que vocês acham que o robô prestou atenção para julgar se era um cachorro ou um lobo? Vocês acham que foi, sei lá, detalhes do focinho do animal que diferenciou, detalhes das orelhas, o pelo? Não. O robô confundiu um cachorro com um lobo por causa dessa parte da foto aí. Ou seja, ele confundiu por causa da neve que está atrás do cachorro. 80% dessa foto é o cachorro e 20% é a neve. Ou seja, o fato mais absurdo é que o robô está prestando atenção num detalhe minúsculo para tomar uma decisão gigantesca. Imagina que você dá um comando assim para um robô: olha, nós temos aqui um problema, estamos tendo problemas de ataques por lobos. Então, essa região aqui tem muito lobo, então todo lobo que você vê você tem que matar. E aí passa um husky siberiano e ele mata. O que vocês acham que custa para um robô desses que confundiu um husky siberiano com um cachorro confundir uma ameaça de uma coisa normal? E é aí que está o grande problema da inteligência artificial. Os próprios desenvolvedores, ou seja, quem criou o algoritmo para esse robô funcionar, não fazia ideia nenhuma de que o robô estava confundindo um cachorro com um lobo. Só que
como que isso funciona na prática, no mundo real? Existe um sistema, um robô, utilizado em mais de 30 estados dos Estados Unidos, dentro das penitenciárias. Esse sistema define sentenças prisionais para criminosos. Esse sistema, então, analisa o perfil de cada um dos criminosos, fazendo um cálculo gigante para prever se esse criminoso corre o risco de cometer uma reincidência, ou seja, corre o risco de cometer um novo crime. E esse sistema alega que um afro-americano, ou seja, uma pessoa negra, possui 77% de maior probabilidade de cometer uma reincidência de crime. Ou seja, se a pessoa for branca, ela é menos violenta? É isso que o robô quis dizer? Bom, de acordo com esse sistema, sim. E quem escreveu esse algoritmo foi um humano. E sim, isso é um sistema que existe de verdade. É um sistema que está funcionando em 30 estados americanos. Só que quando o cara escreveu esse algoritmo, ele não colocou um parâmetro lá dentro para falar para o robô, olha, uma pessoa negra, ela é mais perigosa que uma pessoa branca, ou ao contrário. Ele não colocou esse parâmetro, só que esse parâmetro foi desenvolvido pela famosa inteligência artificial. Ela autodesenvolveu ali. Agora, por que um juiz, né, uma pessoa que estudou a vida inteira para praticar aquela profissão dele, confiaria em um computador para tomar uma decisão de sentença? O motivo pelo qual eles estão utilizando esse sistema é justamente pela praticidade e eficiência. O mais assustador de tudo isso é que eles não abriram em nenhum momento o algoritmo para mudar ali as informações que foram criadas. Muito pelo contrário, o sistema alterou essas informações sozinho. O sistema está tomando decisões criminais sozinha. Ah, Carol, mas isso não me afeta, porque eu não sou criminoso e nem tô esperando uma sentença. Mas e se eu disser pra vocês que um sistema muito similar a esse utilizado lá nas penitenciárias americanas já está sendo utilizado por bancos no mundo todo para definir quem tem perfil para ter um empréstimo aceito e quem não tem perfil para ter um empréstimo aceito baseado exatamente nas mesmas premissas? E se eu disser para vocês que esse mesmo sistema está sendo utilizado por agências de empregos para definir se você tem perfil ou não tem perfil para uma determinada vaga, baseado na cor da tua pele? E porque um robô definiu que vai ser assim. Esse mesmo sistema é utilizado para Teslas, sabe? Aquele carro que dirige sozinho. E esse sistema do Tesla já tem dado milhares de problemas. Agora imagina, se esse sistema do Tesla precisar decidir se ele para ou se ele não para um carrinho de bebê atravessando uma rua. Porque ele pode confundir um carrinho de bebê com um carrinho de supermercado. E as condições para essa confusão estão baseadas na rodinha, porque é os 20% da imagem que ele está focando. Se ele achar que um carrinho de bebê passando na rua, na verdade é um carrinho de supermercado, baseado num pedacinho bem pequenininho da lataria do carrinho, ele passa por cima do carrinho no meio da rua. Mas, Carol, existe algo que possa ser feito para reverter isso? Hoje em dia, não mais. A ONU ficou de definir, juntamente com os países, uma espécie de padrão para tentar regulamentar a maneira com a qual essas tecnologias devem funcionar. Um padrão de transparência para que a gente possa entender o que tem dentro de um robô e para que o robô conte, né? Para que o robô explique para os criadores e para os seus desenvolvedores qual é o problema quando ele dá algum problema como esse, porque até então, nessa história toda aí que eu contei pra vocês, dos Teslas, dos lobos e tal, o sistema não conseguiu explicar para os seres humanos o motivo pelo qual da confusão. O que é ainda pior, existe um experimento chamado The Milgram Experiment, de obediência à autoridade. Esse experimento foi uma série de experiências psicológicas conduzidas por Stanley Milgram na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Um pouquinho ali depois da Segunda Guerra Mundial. Esse estudo apontou que uma pessoa comum, como nós, cidadãos, pessoas normais, sempre iremos seguir as ordens de uma figura de autoridade, mesmo que nós estejamos prejudicando os nossos amigos e parentes. Esse experimento foi basicamente assim: atores foram contratados para fingir que estavam passando mal na rua, e outros atores foram contratados para fingir que eram médicos de jaleco. Então, uma pessoa estava passando na rua, daí apareceu um doido lá gritando que estava passando mal, que ia morrer e tal. No mesmo momento aparecia um médico com uma prancheta, só que não tinha crachá de identificação nem nada, só tinha um jaleco branco assim, olha, nem era médico de verdade, era só um ator, tudo bom? E ele tava lá com a sua prancheta fazendo umas anotações. As pessoas paravam e olhavam,
Só que esse cara que estava fantasiado de médico, ele apenas falou isso, gente, mais nada. O experimento deve continuar. E as pessoas que passavam e viam aquela situação, elas não ajudavam aquela pessoa que estava passando mal, né, que estava fingindo passar mal, justamente porque uma pessoa de jaleco branco estava dizendo que o experimento deve continuar. Ou seja, eles viram a falsa autoridade dessa pessoa de jaleco branco e interpretaram naturalmente que a pessoa que estava passando mal era doida. Vocês já viram as imagens desse experimento? Sério, são assim horríveis. Eu vou deixar pra vocês lá no meu IGTV, não posso colocar aqui porque tem gente sofrendo e o YouTube não gosta de gente que sofre. Então, dentro da inteligência artificial, nós temos dramaticamente a mesma figura desse experimento. Nós temos sistemas que não refletem, mas sim, eles tiram conclusões precipitadas baseadas naquilo que eles foram programados. Por isso que eles acham que negros têm 77% mais chance de serem criminosos do que brancos, baseado em quê? Em nada. Numa dedução do sistema. E para terminar esse vídeo eu vou deixar uma frase para vocês. O quão longe será que a gente quer chegar com tudo isso? Porque os salários dos humanos, eles não podem competir com a conta de energia elétrica. A conta de energia elétrica vai ser sempre menor do que o salário dos humanos. Então, entre substituir o emprego de um humano por uma máquina que faz exatamente a mesma função que um humano faz em 8 horas, em 3 minutos e gastando bem menos, quem você acha que ganha essa briga, hein? A inteligência artificial vai substituir desde os atendentes do McDonald's e já está fazendo, até os radiologistas nos hospitais. E assim, se você não tem medo de inteligência artificial, deveria.